Por que é impossível destruir ou afundar um porta-aviões? Existem 3 maneiras disso talvez acontecer, mas antes tu precisa entender que um porta-aviões é a ferramenta militar mais poderosa de um arsenal militar, sem ser uma bomba nuclear. Primeiro porque é mais cara, pode carregar muitos caças e poder de fogo, onde só até aqui você já é mais poderoso que todo o poder militar de um país. E ainda traz aquele status de autoridade e de ser superior a outros países, e os Estados Unidos faz isso muito bem. E é por isso que essas grandes embarcações são alvos prioritários em uma grande guerra. Todos os porta-aviões do mundo estão sendo monitorados e se precisar provavelmente já tem alguém responsável para apertar o botão. Então não é tão errado assim pensar de como a gente poderia afundar um navio militar desse tamanho. E pode existir 3 jeitos. A primeira é que simplesmente o gigantesco navio de bilhões de dólares possa acabar em uma tempestade ou um furacão e graças ao mar violento ele pode deitar e afundar. A segunda, que provavelmente você imaginou, é alguém acertar um navio com mísseis e bombas e acabar destruindo o porta-aviões. Igual no filme Transformers: A Vingança dos Derrotados, onde os meteoros caem em cima do navio e ele acaba sendo destruído totalmente. E a terceira maneira, que provavelmente você não pensou, é que você pode simplesmente desabilitar o porta-aviões. O porta-aviões é uma pista de pouso e decolagem. Se você acertar nem que for um pouco somente e danificar a pista, você basicamente já destruiu o porta-aviões. Ele não consegue lançar nenhum avião mais e ele vira um peso morto no mar. Mas ser quase impossível de destruir um porta-aviões não parece que é uma coisa de filme, mas já aconteceu na vida real. O USS America, um porta-aviões dos Estados Unidos que foi aposentado em 1996, serviu de um teste para avaliar o quanto ele aguentava. Os americanos ficaram 4 semanas tentando afundar esse navio, com todos os tipos de bombas, mísseis e torpedos, e o navio continuava lá, de pé. Porta-aviões têm diversas áreas e grandes compartimentos para a água entrar, então mesmo que penetre no navio, ele não afunda, e ele continua operante. E sabe como eles finalmente conseguiram afundar o USS America? Eles entraram dentro do navio, plantaram explosivos em lugares estratégicos e assim ele finalmente afundou. Que provavelmente foi feito com o porta-aviões brasileiro, o São Paulo, que foi afundado de propósito. O USS America serviu como cobaia para o desenvolvimento da nova classe Nimitz dos Estados Unidos, que já foi superada pela classe Ford, que hoje é o maior porta-aviões e o maior navio militar do mundo, e é o USS Gerald Ford, que hoje está no mar Mediterrâneo Oriental, tratando daquela treta. Tá, mas então como eles não afundam? Como vocês viram, o casco do porta-aviões já é o suficiente para aguentar a maioria dos impactos, mesmo até o USS America, que teve a sua produção em 1960. Então você pode imaginar os mais modernos, e eu arrisco dizer que até mesmo os porta-aviões mais modernos, outros países, até mesmo o Admiral Kuznetsov soviético, ou o novo porta-aviões chinês, todos eles basicamente teriam a mesma fórmula de produção. Mas claro que você vai falar que existem mísseis hipersônicos, que são muito mais poderosos e difíceis de interceptar. E é verdade, mas existem muitos fatores de segurança que precisam acontecer para que você pelo menos chegue perto desse navio. Um porta-aviões faz parte de uma frota naval, ele nunca navega sozinho no oceano, e a sua primeira alternativa de defesa possa ser aquilo que ele foi feito para carregar. Os próprios aviões dos porta-aviões já servem como defesa da sua nave-mãe. Os aviões de superioridade aérea russos ou chineses, que são os MiG-29K, o Su-33 e o J-15, e os americanos que usam o F-18, que na maioria das vezes podem ser carregados até 50 deles, e o caça de quinta geração, o F-35C. Mas os aviões são usados quando a ameaça pode estar mais longe, e que não tem o alcance e a distância necessária para atingir o navio, podendo interceptar mísseis de cruzeiro. Outro tipo de avião que pode ser usado é específico para a guerra eletrônica. O F-18 Growler dos Estados Unidos é uma versão modificada do avião padrão. Ele consegue sabotar os radares de defesas inimigos, e até mesmo consegue detectar radares e fazer uma ponte para o porta-aviões, assim eles têm a distância exata do local do inimigo, e se precisar, ele pode simplesmente atacar os radares. O outro avião americano é o Hawkeye, que tem um super radar. Ele ajuda a coordenar os outros aviões, assim como detectar qualquer ameaça que estiver perto do navio. O próprio porta-aviões tem sistemas de defesa para si próprio, mesmo que ele possua navios de suporte, que esteja no seu raio de defesa. Assim, ele ainda pode se defender se for a sua última alternativa. Isso vale para as defesas passivas e ativas. Diferentes tipos de mísseis são usados para conter ameaças em longas e médias distâncias, assim como a famosa metralhadora 20mm para alvos a curta distância, que consegue disparar mais de 1000 tiros por minuto. E essa metralhadora pode ser usada contra pequenos barcos, que normalmente são kamikazes, e ele ainda tem outro meio. Você sabe o que são os flares de um avião? A contramedida que engana os mísseis? O porta-aviões tem a mesma coisa, só que para torpedos, chamado de Nixie, que são minas aquáticas acústicas, que são lançadas no mar para que atraia torpedos, ficando longe do porta-aviões.
É claro que navios de suporte do porta-aviões podem ser a sua melhor defesa. A combinação de um porta-aviões e diversos outros navios de suporte é chamado de Carrier Strike Group, que traduzido seria grupo de ataque transportador. O transportador seria o equivalente ao porta-aviões. Normalmente o grupo tem um porta-aviões, 3 destroyers, um cruzador e um submarino. Em um cenário de um ataque ao porta-aviões, todos os navios devem defender custe o que custar o porta-aviões. Mas mesmo assim, ainda é muito difícil de tu acertar pelo menos um desses navios. Esses navios têm o objetivo de parar a ameaça muito antes de chegar perto do porta-aviões. Mas ainda existe outro fator que ainda pode ser muito mais difícil para acertar um porta-aviões. É muito mais fácil você acertar um alvo parado, mas é muito mais difícil você acertar um alvo em movimento. Um porta-aviões pode chegar a incríveis 55 km/h. Parece pouco, mas já é o suficiente para navegar mais rápido que a maioria dos navios militares e ser mais rápido do que qualquer submarino. Essa velocidade em uma manobra evasiva de um porta-aviões já é o suficiente para se proteger da maioria dos grandes mísseis. Claro que existem mísseis inteligentes de última geração, mas nem sempre esses mísseis são usados vastamente como a gente imagina. O mais legal da velocidade é como que a maioria dos porta-aviões modernos, com exceção dos britânicos, os chineses e os americanos, possuem propulsão nuclear. Eles conseguem ter energia e navegar infinitamente, sem precisar reabastecer. Claro que o combustível de aeronaves e a comida para os tripulantes também é algo importante, mas existem novos jeitos que podem ser a grande ameaça para um porta-aviões. Um enxame de drones ou um enxame de barcos suicidas, ou até mesmo uma grande quantidade de mísseis, talvez não seja possível se defender. Mas lembrando que o mais provável é que tudo isso não aconteça se simplesmente o grupo de ataque atacar primeiro. Tudo isso pode ser evitado se prevenido muito antes, assim como a possibilidade de um porta-aviões afundar em um mar agitado. Nenhum país vai mandar o seu porta-aviões para uma missão sem antes pesquisar ou coletar dados de como o mar vai estar naquele momento. E esses são todos os motivos para que um porta-aviões talvez seja quase impossível de afundar ou destruir, mas não é impossível de deixar ele inoperante. Curta esse vídeo, comente aqui embaixo e se inscreva no canal.